Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Direito. Temos connosco a presença do professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Desde mais é uma honra tê-lo connosco e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O professor doutor é professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é também professor na Universidade Autónoma de Lisboa, onde leciona e coordena vários programas de mestrado e doutoramento. Licenciou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde começou também a sua carreira académica, completou mestrado e doutoramento com distinção, tem uma vasta experiência internacional, tendo lecionado na Universidade Católica de Moçambique e na Universidade de Direito Agostinho Neto. Além da docência, também desempenhou vários cargos públicos, é antigo presidente do OSCOT, foi deputado à Assembleia da República, presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da Assembleia da República e entre muito mais outros cargos que é possível elencar aqui. Tenho comigo também a minha colega Mariana. Então, vamos iniciar este podcast por uma pequena introdução e, para começar, gostávamos de saber como é que o professor encara o estado atual da democracia portuguesa. Com preocupação, porque nós estamos a assistir nos últimos anos a uma mudança de paradigma daquilo que foi o funcionamento da democracia portuguesa. Acho que o 25 de Abril foi uma revolução muito importante, aliás, num tempo para nós tardio, porque em 74 Portugal era um dos países mais atrasados da Europa, era um país que tinha um dos poucos, das mais altas taxas de analfabetismo e um dos países da Europa com as mais altas taxas de mortalidade infantil, que são dois indicadores muito importantes e muito sérios. E de facto, em 50 anos, acho que conseguimos fazer muita coisa, muitas reformas. A questão da integração europeia foi muito importante e a democratização do país, mudar as mentalidades, o conservadorismo, de uma metade provinciana, conseguimos uma certa internacionalização, conseguimos normalizar o que era difícil as relações com as nossas antigas colónias, depois de um período realmente bastante difícil nos anos 80. Portanto, penso que devemos muito àqueles que foram os nossos primeiros políticos, a seguir ao 25 de Abril de 74, como estamos agora já com 51 anos, portanto, acho que, ultrapassar essa primeira fase, de facto, podia dizer que era uma fase de ouro da democracia. Nós, no fundo, fizemos 3 ou 4 revoluções ao mesmo tempo. Fizemos uma revolução política, no sentido da democratização. Fizemos uma revolução económica, para nos libertarmos do atraso em que nós estávamos. Fizemos uma revolução cultural, não no sentido maoísta, no sentido de melhorarmos as mentalidades. E depois uma revolução também, digamos, de integração internacional no âmbito da União Europeia. Mas a verdade é que a partir dos anos 2010, de 2020, digamos assim, há 15 anos esta parte, ou há 10 anos, acho que temos vindo a perder velocidade. E acho que há uma série de coisas que se tornaram obsoletas e há manifestamente um envelhecimento da nossa democracia. E de facto há hoje uma nova geração, que é a vossa geração, diferente da minha, que tem outro tipo de preocupações e, portanto, não ignoro que a sociedade de hoje é muito diferente daquilo que era há 50 anos, sobretudo um mundo globalizado, um mundo digitalizado, isso muda completamente o modo das pessoas pensarem, o modo das pessoas atuarem. A liberdade de expressão hoje tem outras fronteiras que não havia, para o bem e para o mal. As próprias correntes migratórias, nós hoje estamos em contato com pessoas com muitas culturas, com toda a facilidade, e portanto isso tem trazido, julgo, coisas boas e coisas más, mas do ponto de vista, digamos agora, estritamente político, há uma dificuldade dos grandes partidos terem capacidade representativa daquilo que as pessoas verdadeiramente querem, ou porque são sempre os mesmos, e as pessoas gostam de variar de vez em quando, ou porque não têm capacidade de trazer soluções novas e criativas para os problemas do país. Eu acho que essa é a grande questão, sobretudo aqui um problema de cansaço da democracia, de incapacidade de trazer problemas novos e sobretudo uma incapacidade de trazer às pessoas a esperança de um projeto de mudança social e de mudança de paradigma, que é isso que as pessoas desejam, e não havia nos políticos essa capacidade de poderem protagonizar esse entusiasmo. E, portanto, os políticos hoje tornaram-se burocratas, são produtos das juventudes partidárias, pessoas que não têm nenhuma experiência de vida, nunca fizeram outra coisa senão andar lá nas sedes partidárias e a abrir portas e abrir gavetas e a conspirar para lugares burocráticos, e depois não têm qualquer experiência do mundo da vida. E depois, por outro lado, as pessoas que têm experiência do mundo da vida não querem ir para a política, porque também a política tornou-se altamente competitiva e muitíssimo escrutinada, muitas vezes a imprensa indo longe demais, digamos,
desonrando as pessoas, fazendo julgamentos na praça pública, portanto isso também tem afastado. Eu conheço muitos colegas da minha geração que odeiam a política porque não estão para sujeitar a certo tipo de excessos que vamos todos, enfim, encolhendo os ombros e vamos aceitando, e acho que isso é inadmissível. Mas, portanto, há aqui um problema de envelhecimento da democracia e da necessidade de uma diversificação e de novas formas de representação política. Eu acho que isso é evidente. Fazendo um pouco mesmo do que acabou de referir, acredita então mesmo que a Constituição ainda consegue representar e responder eficazmente aos desafios que encontramos hoje em dia, principalmente na nossa geração, ou é necessário alguma espécie de reforma, mesmo na Constituição um pouco mais subjetiva, e se acha que sim, em quais áreas, por exemplo? Eu acho que a Constituição até agora tem cumprido o seu papel, mas a Constituição não tem sido um fator, digamos, de aceleração do desenvolvimento, mas também não tem sido um fator de ser um obstáculo a esse desenvolvimento. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que a Constituição continua a ter uma parte económica manifestamente obsoleta, ainda fala na apropriação coletiva dos meios de produção, ou ainda fala na expropriação dos meios de produção e abandono, ainda fala em reformas agrárias, tudo isso hoje não faz qualquer sentido, e uma coisa é a planificação, outra coisa é o planeamento. Portanto, há certas disposições na Constituição que estão provavelmente obsoletas ou até caducaram por força de práticas e de costumes contrários, e depois o que falta na Constituição é, desde logo, a visão de que hoje a economia não é uma economia nacional, mas é uma economia internacional. Isso não está lá. Não está na Constituição. O mundo globalizado do ponto de vista económico não está lá. Esse é um aspecto muito importante. Hoje não há nenhuma economia hoje que possa viver sozinha. Portanto, mas apesar de tudo, sobretudo mais através do direito administrativo do que do direito constitucional, o direito administrativo tem conseguido contornar a Constituição e tem levado à prática várias reformas, como foram as privatizações. Isso foi um processo importante. Depois de seguir 11 de março de 75, ter havido, de facto, uma nacionalização global de todas as empresas, excluindo as estrangeiras, todas foram nacionalizadas, bancos, seguradoras, rodoviárias, tudo, até jornais, o Estado até tinha jornais, notícias, os jornais, as rádios, tudo foi nacionalizado. E portanto, digamos, fez-se um processo de reprivatização, que foi em grande medida bem sucedido. Acho que nem tudo deve ser privatizado, acho que o Estado deve manter propriedade de certas empresas, de certos meios de produção que são considerados chave, ou no mercado não funciona, onde funciona são setores sensíveis à soberania que o Estado deve manter para garantir, digamos, o Estado como, digamos, o grande segurador da nossa existência coletiva, no fundo é isso, não propriamente, não o pai, mas o segurador da nossa vida coletiva, não o nosso pai cultural, porque isso já seria outra coisa, e portanto acho que a Constituição Económica tem vindo a ser, digamos, contornada assim, de uma forma às vezes constitucional, outras vezes inconstitucional. Agora, mas há outras coisas que a Constituição tem que passar a incorporar. Algumas coisas foram feitas, é verdade, em matéria de direitos fundamentais. Estou-me a recordar o direito a novos direitos que apareceram, que são importantes, a questão, por exemplo, do direito de personalidade, a questão de não haver discriminação das pessoas em função da orientação sexual, isso foi acrescentado no artigo 13, por exemplo. Novos direitos, o direito à palavra, o direito à imagem, tem havido novos direitos, isso é verdade, mas, por exemplo, a Constituição não fala ainda na matéria dos direitos no ciberespaço, isso é uma matéria que não está lá. Não está lá a matéria dos direitos dos animais, enfim, eu não sou muito adepto, digamos, dessa expressão, se vista em termos rigorosos, mas sou adepto da ideia de proteger os animais, porque deve ser uma proteção um pouco diferente do que qualquer coisa do mundo do reino mineral ou do reino vegetal. O reino animal, apesar de tudo, tem mais dignidade e deve ser protegido de uma forma específica, embora quando se já falou disso. Mas, portanto, há vários direitos que podem ser melhorados, portanto, a proteção dos grupos minoritários, que merecem ser melhorados, e depois há certos direitos económicos, sociais e culturais que nós hoje estamos a verificar que estão a falhar. Nós hoje temos um problema da habitação, que é um problema terrível, sobretudo até para os estudantes, não é? E coisa que no meu tempo ninguém falava disso. E é uma coisa que é estranha, porque há uns anos esta parte havia uma estatística que dizia que havia 700 mil casas vazias ou devolutas, e eu não estou a perceber se há 700 mil casas devolutas, como é que pode haver, digamos, uma crise na habitação. Só se deve ser noutros sítios que não, enfim, nos polos urbanos mais concentrados. Ou então esta estatística não está certa. É possível que hoje já não seja bem assim. Mas, portanto, penso que, digamos, a reforma constitucional tem que ser uma reforma no sentido de reforçar os direitos, no sentido de reforçar os mecanismos de representação, de os partidos não terem o monopólio do acesso às instituições. Alguma coisa foi feita, apesar de tudo.
no âmbito das autarquias locais já pode haver candidaturas de grupos de cidadãos eleitores, mas não pode, por exemplo, nas regiões autónomas, não pode na Assembleia da República, não pode no Parlamento Europeu, não pode, grupos de cidadãos não podem participar, portanto, isso é um mundo ainda, é um monopólio dos partidos e, portanto, é preciso encarar isso. A questão migratória é uma questão que aí está, que sem qualquer preconceito, mas a questão migratória tem os seus problemas, porque, obviamente, os migrantes são necessários, mas também são pessoas que muitas vezes não se integram na sociedade. E isso gera tensões, gera conflitos, às vezes gera criminalidade, sobretudo crimes que só podem ser praticados no contexto migratório, desde logo a imigração ilegal e o tráfico de pessoas. Não há tráfico de pessoas sem haver imigração, como é evidente. E, portanto, acho que há uma série de coisas que devem ser vistas do ponto de vista também do próprio sistema político, de quebrar o monopólio dos partidos ou de valorizar outras formas de intervenção. Por exemplo, uma coisa que não fazemos muito, não temos tradição, mas podíamos ter, convocar mais referentes sobre certos assuntos. É uma coisa que nós não temos essa cultura também de participação cívica. As pessoas também falam muito, mas depois fazem pouco. Portanto, ainda bem que este podcast existe, porque significa que vocês não apenas falam, mas também fazem, que é uma coisa muito importante. Penso que há várias coisas, e depois é normal que, e nós hoje, do ponto de vista dos protagonistas políticos, nós estamos a assistir, digamos, à emergência de uma nova realidade. Eu penso que os partidos tradicionais ainda não perceberam o que é que está a acontecer. E talvez quando se aperceberem já é bom tarde. Mas as coisas estão a mudar consideravelmente, porque aparecem partidos depois de certas causas, partidos de protesto, mas partidos setorizados, partidos de protesto que têm 3 ou 4 bandeiras e é o que chega, eu chego aqui não falar num partido particular, mas é o suficiente para se afirmarem, perante um discurso dos grandes partidos que é cada vez mais redondo, em que querem agradar a todos e ao agradarem a todos, não agradam a ninguém. É sempre assim. É um discurso redondo, não tem bicos, não tem arestas, é uma esfera, a esfera não tem arestas, a esfera não tem vértices, não tem bicos. E, portanto, de tanto agradar, são os chamados, a ciência política isso estuda-se, são os chamados partidos catch-all parties, não é? Que também às vezes se associam a outra qualidade, são os partidos cartel, portanto são os partidos que se associam para estarem, digamos, à mama do Orçamento de Estado e para tirarem as benesses do dinheiro que o Orçamento de Estado dá às empresas que depois alimentam as clientelas partidárias, e tudo isso tem que ser denunciado e tem que ser realmente legislado. Penso que é isso que é preciso fazer. Como é que o professor vê o papel da comunicação social e da liberdade de expressão no contexto constitucional? A Constituição, nesse aspecto, é bastante clara, até já foi mais clara e pior do que está, porque até a Constituição considerava que o Estado tinha um monopólio, por exemplo, do acesso à televisão. Isso seria hoje completamente absurdo, porque com as redes sociais e com a internet é impossível proibir as pessoas de terem acesso à televisão através, por exemplo, do cabo, não é? Mas eu digo televisão, digamos, de graça através das ondas hertzianas, provavelmente o espectro hertziano não é ilimitado, mas penso que o Estado deve manter um serviço público de televisão. Isso é muito discutido. Há países que não têm, há países em que a televisão é totalmente privada, mas eu acho que o Estado deve ter um serviço mínimo de televisão e de rádio. Mas deve haver, claro, o reconhecimento e a aceitação quer da televisão privada, quer da rádio privada, quer dos jornais. Agora, o que me preocupa nesse aspecto é que muitas vezes a qualidade dos jornalistas também não é grande, e depois há a concorrência das redes sociais, que muitas pessoas acusam de serem usadas de uma forma arbitrária, ou de uma forma injusta, porque as pessoas reagem no momento, não pensam nas notícias que estão a ver, ou porque as notícias são falsas, ou porque não têm a frieza para não ofender as pessoas através das redes sociais, que não é uma comunicação privada, mas acaba por ser uma comunicação semi-pública. Portanto, não é uma comunicação privada, não é uma comunicação social, é uma comunicação semi-social. E, portanto, apesar de tudo, acho que as pessoas hoje vão compreender melhor um pouco o papel das redes sociais, mas acho que a ideia de proibir, de retirar administrativamente conteúdos inadequados das redes sociais, isso é uma total violação da liberdade de expressão e de opinião. Portanto, se as notícias são falsas, o problema é as pessoas não têm de acreditar, as pessoas têm que estar a aprender, têm que ter literacia, digamos assim, informativa, para não se deixarem cair na primeira armadilha de uma notícia falsa. Agora, não vamos dar poderes à Polícia Judiciária para tirar conteúdos da internet, era só o que faltava. Ainda assim, sem a intervenção dos juízes, porque isso é uma interferência direta. Era a mesma coisa de eu proibir a publicação de um livro, ou mandar tirar um livro
que dissesse coisas inadequadas, ou que dissesse mentiras. Vamos censurar agora a produção de livros. É uma forma de censura. Portanto, penso que isso é completamente disparatado. Sei que há pessoas que até se pensar criar uma polícia da internet, que é uma coisa absolutamente abstrusa. Este por um lado. Claro que é verdade que há excessos, é verdade que há pessoas que são julgadas na praça pública, injustamente, são ofendidas da sua honra. Depois, muitas vezes, há aqui o conúbio entre a comunicação social e certos setores da justiça que fazem ali, digamos, uns negócios esquisitos de se promoverem uns aos outros para vingarem certas pessoas ou para mostrarem que eles são o último reduto da moralidade, porque o sistema não funciona e então faz-se uma justiça provisória e mediática, que é o que se pode arranjar para as pessoas serem, na opinião deles, devidamente punidas, e muitas vezes o fazem de uma forma errada. Mas é um assunto delicado, porque introduzir limitações à liberdade de expressão, mesmo quando um jornalista mente e dá uma notícia que é falsa. Já tem havido várias decisões, pessoas que se queixam disso, e até com a intervenção do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e a verdade é que, havendo interesse público, prevalece sempre a notícia, mesmo que ela seja falsa, não deixa de ser realmente extraordinário. Mas é assim que nós estamos. Mas há aí, digamos, um problema complicado de limites que são ultrapassados. Claro que as pessoas começam habituando um pouco àquela imprensa sensacionalista, acabam por não levar muito a sério. Isso não é de agora, nós na Europa há vários os chamados tabloides em vários países que têm essas tais notícias bombásticas, em que a pessoa fez qualquer coisa, mas é colocada na primeira página como se fosse uma coisa muito grave e às vezes não passa de uma mera infração administrativa, mas se eu ler a primeira página parece que foi um crime gravíssimo que a pessoa cometeu e não é verdade, e a pessoa vai ler a notícia, ou o título não corresponde ao conteúdo, ou se é chamada a primeira página é uma notícia, digamos, é um formato desproporcionado em relação à importância que a notícia tem. Portanto, é um assunto difícil, não sei se é um assunto que se faz com legislação. A legislação pode ser mudada. Aliás, há um organismo que infelizmente é uma total inutilidade, aliás, os seus antecessores também já foram, que é a Entidade Reguladora de Comunicação Social, que sucedeu à Alta Autoridade para a Comunicação Social, não tem qualquer capacidade. A ideia de ter um órgão especializado que pudesse punir certas práticas e digamos, jornalistas que fossem inadequadas, mas não tem qualquer capacidade de ter-se revelado. Tem preferências por certos jornais e por certos meios de comunicação social, pune uns, mas não pune os outros. Há compadrios. Tudo isso é muito triste e, portanto, esse é um organismo que tem já a sua existência, sempre foi uma coisa, digamos assim, discutível, mas então a prática nos últimos tempos tem sido de um total apagamento e a total irrelevância social e política da entidade reguladora da comunicação. Acho que o que deve ser extinta na próxima revisão constitucional. Acho que é a conclusão que se deve chegar. Porque até essa questão que abordou da polícia da internet, até de certa forma pode violar a separação de poderes. Sim, viola claramente, porque, digamos, qual é que é o problema? Claro que o problema é preciso retirar conteúdos que possam, por exemplo, conteúdos que ofendam fotografias das pessoas, por exemplo, nuas ou montagens, coisas assim, ou notícias absolutamente falsas. É preciso agir rapidamente, mas a solução é sempre ter um tribunal mais expedito, com mais capacidade de intervir, realmente com ferramentas informáticas, porque realmente não é fácil, e ter contratos e ter regulamentos com as entidades que são os servidores da internet para esses conteúdos serem retirados. É verdade que as principais redes sociais já têm essa capacidade. Muitas vezes, quando nós somos objeto de alguma estrafice, que às vezes acontece, criam perfis falsos e a pessoa vai lá, protesta e passado umas horas esse perfil é apagado. Mas isso pode acontecer de uma forma muito mais grave, de uma forma mais camuflada. Mas penso que a solução nunca será uma intervenção administrativa sem qualquer controle judicial. Tem de haver um controle judicial, portanto, é verdade que os juízes são assoberbados de trabalho, isso é verdade, há poucos juízes, mas tem que se arranjar, digamos aqui, um tribunal, não diria um tribunal da censura, mas um tribunal especializado, com uma capacidade de intervenção rápida, apoiado por uma equipa de investigação, sobretudo no caso dos crimes, porque eu penso que isso é necessário fazer. Voltando novamente um pouco para a democracia e para as eleições, até porque teremos novamente eleições no próximo mês. É verdade. E Nós gostamos disto, gostamos de eleições. Estamos no período de campanha, sei que também este já não perdura há um pouco mais. Se acredita que estima-se que haja uma abstenção maior do que houve nas últimas eleições e se acredita que esta abstenção revela, lá está como referiu, também uma crise da democracia representativa. Bem, as últimas eleições foram eleições importantes, estou a falar das eleições legislativas, porque houve uma diminuição da abstenção e, pelos vistos, isso aconteceu porque
digamos, havia um eleitorado que estava normalmente arredado da participação cívica e que sentiu, que se reviu em certos partidos mais novos ou mais jovens, o caso do Chega, o caso da Iniciativa Liberal, o caso do Bloco de Esquerda já não é tão novo, mas apesar de tudo com uma nova liderança, ou até outros partidos, o Partido Livre, por exemplo, que eu conheço, é um partido novo, ou o PAN, não tão novo, mas também não tão velho como o Bloco de Esquerda, mas também com outras causas, e portanto, e outros partidos, aliás, ficaram quase à bica, digamos assim, de eleger, o caso da Aliança Democrática Nacional, o ADN, salvo de jogo, se é assim o nome. E portanto, eu penso que essas pessoas tiveram essa esperança. Realmente, a repetição de eleições é sempre inimiga da participação, porque as pessoas, é muito difícil tirar as pessoas hoje de casa, e portanto só num grande sobressalto cívico é que as pessoas saem de casa, mas eu julgo que estas eleições vão favorecer, sobretudo, os partidos que trabalham mais na base de um protesto. Eu acho que esses partidos vão ter sempre a sua clientela assegurada. E portanto aqui os grandes penalizados vão ser os grandes partidos do centro, quer o PSD, quer o PS. Eu julgo que haverá pessoas que não vão votar porque não gostaram como as coisas aconteceram, quer de um lado, quer do outro, ou não reconhecem nas lideranças grande capacidade e, portanto, não estão muito entusiasmadas. Também não têm coragem de votar noutros partidos, porque, no fundo, há sempre um eleitorado fixo, como sabem, dos grandes partidos, que é um eleitorado histórico, e depois há novos fenómenos. Eu sei que estes partidos mais jovens têm maior penetração na juventude, essa aqui é a verdade. Uns dizem, às vezes pergunto, enfim, respondendo-me como professor, também pergunto aos meus alunos, não vou agora perguntar-vos, qual é a razão de ser da maior participação dos jovens nestes partidos. O caso do Chega tem tido mais participação, segundo vi na Futuralia, foi o partido que foi mais frequentado no seu stand de exposição. Eu não quero aqui falar em mim em particular, mas ele foi de facto objetivamente o mais participado, foi o mais procurado pela juventude nessa exposição Futuralia. E isso deve-se, digamos, ao carisma dos líderes, às ideias novas que têm, e, portanto, os partidos tradicionais, que têm realmente atrás de si um acervo importante, um património respeitável, porque foram esses partidos que fizeram a democracia, essa é a verdade, mas isso hoje já não conta muito, porque há muitos outros partidos da Europa que foram construtores de uma Europa do segundo pós-guerra e que desapareceram. O caso da Itália, a democracia cristã foi um partido muito importante, que estruturou a Itália depois da Segunda Guerra Mundial, desapareceu completamente. No caso da França é a mesma coisa. Também partidos que foram importantes, sobretudo à direita e à esquerda, o Partido Socialista, ou à direita, o RPR e o outro partido, desapareceram e foram substituídos por um outro partido, no caso liderado pelo Presidente Macron. E na própria Espanha também, enfim, um período tradicional logo a seguir à transição espanhola, também desapareceu e aparecem novos partidos. Portanto, uma coisa é certa, os partidos não são eternos, como as pessoas não são eternas e podem mudar, podem desaparecer, podem mudar, podem se reconfigurar. E apesar de tudo, até em estudos eleitorais, Portugal é até dos países que tem um sistema partidário menos volátil. O que é que se quer dizer? Em que há menos transferências de votos entre partidos. As pessoas são mais conservadoras no sentido de votarem sempre na mesma coisa. Ou, digamos, a percentagem daqueles que votam na mesma coisa, aqui é maior do que noutros países. Noutros países as pessoas votam à esquerda como à direita, como no centro, não tem qualquer problema de votarem num partido exatamente oposto nas eleições seguintes, por razões às vezes particulares. Mas nós não temos essa tradição, nós somos mais conservadores, mais tradicionais, mas isso também está a mudar. Aliás, o que aconteceu nas eleições foi precisamente essa mudança, foi muito visível. E, sobretudo, agora, o que é manifesto, embora não tenha acontecido, enfim, por uma coisa de última hora, mas o que é manifesto é que não haverá mais nenhuma maioria absoluta de um só partido. E, portanto, também a ideia que a certa altura se instalou em Portugal, que o país só podia funcionar com uma maioria absoluta de um só partido ou de uma coligação, é uma ideia completamente falsa. Aliás, sempre foi falsa. Porque nós, se olharmos todos os partidos de todos os países da Europa, aliás, são mais unidos do que nós, mas sempre tiveram partidos, governos de coligação. Raramente a Europa teve governos de partido único. Foi raríssimo o caso. Mesmo no caso da Alemanha, que é realmente o país mais envolvido, o caso da Alemanha é quando um dos partidos do centro, o SPD ou o CSU, não atinge maioria absoluta, faz coligação com o outro partido do centro. Não faz coligação nem à esquerda nem à direita, como aconteceu agora. Ganhou a CDU, podia ter feito uma coligação com a AfD, com a Alternative für Deutschland, que é o partido, digamos, lá o equivalente ao nosso Chega,
mas quiseram fazer um acordo com o SPD, que baixou consideravelmente, digamos, o Partido Social Democrata Alemão. E, portanto, é uma lógica, digamos, de bloco central, uma lógica de continuação da cidade do país, mas uma lógica, apesar de tudo, não seja uma lógica de imobilismo. Agora, aqui em Portugal, penso que as coisas não são bem assim e penso que há razões que levam a acreditar que o desfecho das próximas eleições é absolutamente incógnito, vai ser uma coisa altamente difícil de prever. Talvez seja mais difícil, talvez as eleições em que seja difícil de prever o que vai acontecer. Sei que tem muitas sondagens, mas cada uma diz uma coisa. De um dia para o outro, um partido tem 10, depois passa a ter 20, um tem 25, depois passa a ter 35. Realmente, nem as sondagens já está tudo mal, até as sondagens não acertam em coisa nenhuma. Ainda no ano passado foi uma diferença enorme da sondagem. Exatamente, no caso do Chega, estava 13% e acabou, ou 12% e acabou por ter 18%. Mas vamos ver, portanto, penso que é importante votar, é importante discutir. Hoje também há outra coisa na política muito importante, que é, digamos, há uma maior personalização do voto. Nós agora já não votamos na qualidade da lista dos deputados, porque as pessoas nem sequer sabem que são os deputados. As pessoas votam só no cabeça de cartaz. Isto é como nas touradas. As touradas, há o grande toureiro, que aparece, e depois há cá em baixo 3 ou 4 toureiros que ninguém conhece, mas só por causa de um grande toureiro que está na parte de cima do cartaz, as pessoas vão à tourada. Não é? Aqui é a mesma coisa. Então é só cabeça de cartaz. O resto, se é bom ou mau, as pessoas nem querem saber. E vão votar. E depois pensam que vão votar para primeiro-ministro, outra coisa é pior, mas não é isso tecnicamente que acontece. Vão votar é para eleger deputados à Assembleia da República. E depois pode ter alguma desilusão, porque se houver uma eleição em que mesmo o partido mais votado, mas se houver uma coligação que tem a maioria absoluta, que não inclui o partido mais votado, mas inclui o segundo, o terceiro ou o quarto partido, como aconteceu com a Geringonça, as pessoas não se podem deixar frustrar, porque são regras da democracia. E no caso até correu bem, porque depois até a seguir, por isso, até teve maioria absoluta. Portanto, mas é preciso também perceber um pouco, sobretudo também as pessoas têm que perceber que isto não é tudo como nós queremos. A democracia é um processo dialético e é um processo que exige transigência e cedência em certos assuntos. E, portanto, não há soluções monolíticas e é preciso, digamos, uma capacidade dialética, discursiva, de cedências, nem tudo corre como nós pensamos. Muitas vezes, quando se chega ao poder, as coisas que se vêm do poder já não eram vistas quando se estava na oposição, é por isso que às vezes diz muito da opinião, às vezes bem, outras vezes mal, mas tem que se entender e tem que ter, digamos, tem que garantir ao país um horizonte de estabilidade e de previsibilidade das políticas públicas e não andar sempre à frente e para trás, porque assim os investimentos não vêm e as pessoas não acreditam, digamos, não têm serenidade. Nós na vida queremos estabilidade, queremos saber se o nosso emprego é para durar ou não é para durar. Queremos saber se a pessoa com quem vivemos está para ficar ou está para ir embora. Isso perturba-nos a nossa vida. Que é o nível familiar, que é o nível laboral. E assim que é na política. Os países também têm que ter previsibilidade para aquilo que vai acontecer. Que mecanismos ou alguma coisa que o professor acha que possa aproximar os cidadãos do processo político, uma vez que cada vez temos assistido a maiores abstenções e agora, sobretudo, de uma faixa etária mais nova, das chamadas primeiras eleições, em que vão votar, também porque estão um pouco... vosso caso? Não. Porque também estão um pouco, digamos, descrentes com o que se tem estado a apresentar e também, se calhar, ouvem os pais em casa e dizem eles são todos iguais, isso, essa cultura em Portugal parece que se tem cultivado cada vez mais. Sim. Bem, eu acho que não há partidos, nós também temos de ter aqui uma certa paciência, porque não há partidos ideais, nem há candidatos a Presidente da República ideais. Nós temos o que temos. Eu reconheço que o que temos é fraco. De facto, temos que eu tenho que reconhecer que isto podia ser melhor, é verdade. Isto não é grande coisa, mas é o que nós temos. Nós não vivemos em Marte, nós vivemos no planeta Terra e temos que, dentro daquilo que temos, escolher o menos mal. Portanto, é a teoria do mal menor, que acaba por ser, digamos, um critério aqui muito importante. Portanto, nunca há candidatos ideais, nunca há partidos ideais. Devemos fazer uma lista com as coisas que nós achamos importantes e depois ver qual é o partido que preenche o maior número de chavetas, tendo a certeza que não há nenhum partido que corresponda a 100% das nossas exigências. Ou se calhar não há nenhum que corresponda a 10% das nossas exigências. Mas se chegar aos 9% já é bom, porque os outros ficam nos 8%, 5%, 2%. Portanto, acho que temos que ser exigentes nos programas. Apesar de tudo, acho que os partidos tentam levar a sério os programas hoje, já não é como antes. Acho que, claro que depois há sempre desculpas, mas apesar de tudo os programas são importantes. Hoje ninguém vota às cegas, vota-se num programa, mais do que pessoas num programa, agora há uma certa personalização do poder.
Depois pode haver instrumentos de melhoria, por exemplo, no caso dos partidos, eu acho que os deputados deviam ser, digamos, sufragados pelos militantes internos, deve haver primárias internas e até simpatizantes do partido. O Partido Socialista já fez isso. Nesse aspecto, até o partido mais progressista, no caso, na eleição do anterior secretário-geral, o Dr. António Costa, ele foi a razão porque ele ganhou contra o Dr. António José Seguro, porque a certa altura houve uma mudança no colégio eleitoral, em vez de serem só os militantes, também abriu a participação dos simpatizantes. E claro, como ele tinha mais popularidade, porque estava na televisão sempre, na quadratura do círculo, ganhou a um candidato que era menos visível desse ponto de vista. Hoje eu não sei se seria assim, mas na verdade isso aconteceu. Mas, portanto, eu acho que os partidos devem abrir à sociedade, deve haver primárias nos próprios partidos, deve haver, digamos, as pessoas hoje também se alinham não tanto pelos partidos, mas por outro tipo de movimentos associativos, ou por universidades, ou por religiões, ou por grupos desportivos, ou por grupos regionais das terras de cada um. Talvez, enfim, não querendo aqui obstruir, como é óbvio, a organização do Estado Novo, que é uma organização corporativa, mas é a ideia da corporação, a boa ideia da corporação, que é a ideia, digamos, que nós nos identificamos não apenas com a nossa vontade individual, mas também com a nossa vontade do grupo em que nos inserimos, a nossa família, a nossa terra, a nossa mundividência das pessoas, dos nossos amigos. Isso também é uma coisa importante. Isso também, nós não votamos só para nós, votamos para o bem-estar da nossa família, para o bem-estar da nossa comunidade, dos nossos vizinhos, da nossa terra e das comunidades que nos fazem ter uma identidade. Claro que em abstrato há um interesse nacional, mas o interesse nacional é uma coisa tão abstrata que, na verdade, nós temos dificuldade em votar só em nome do interesse nacional, que é difícil depois de se concretizar alguma coisa mais concreta. Mas talvez possa haver outro tipo de temas que possam ser trazidos para a opinião pública e também desmistificar alguns tabus, coisas que nunca se pode mexer, e nós perguntamos porque é que não se pode mexer. Por exemplo, em matéria de justiça, por exemplo, sabem que há coisas que têm sido muito problematizadas, por exemplo, a questão das penas. Porque é que não há de haver aumento de penas para crimes mais graves? Nunca percebi. Por exemplo, o caso do terrorismo, há muitos países há prisão perpétua. A Alemanha tem, a Espanha tem, a França e o Reino Unido. O Reino Unido, durante muito tempo, teve pessoas que prendiam sem culpa formada durante meses. Nós temos 48 horas, não é? Mas no Reino Unido, no caso do terrorismo do IRA, havia legislação especial, aliás, o Reino Unido foi condenado várias vezes pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos porque prendia pessoas suspeitas de terrorismo durante vários meses sem qualquer culpa formada. Isto não estou a advogar que isso aconteça, mas temos que perceber que há novos movimentos de financiar a da segurança, há coisas muito graves, as ameaças hoje são muito superiores àquilo que eram, e portanto isso tem que justificar da parte dos Estados uma reação maior. Eu perguntava também que cada vez, hoje em dia, é mais simples, diria, fazer propaganda dos partidos, seja através de cada vez vê-se mais novos partidos a aparecerem, ou pelo menos a publicidade deles, seja em posters, cartazes, até através das redes sociais é cada vez mais fácil fazer. E queria perguntar, de certa forma, se a Constituição protege suficientemente este pluralismo político, ou seja, haver cada vez mais partidos, haver mais hipóteses de escolha. Sim. Para não estarmos sempre, como tinha acontecido anteriormente, estávamos sempre mais ou menos a depender de dois partidos, que eram até há 3, 4 anos. Só se ouvia quase falar de dois partidos. Bem, eu acho que a democracia tem sempre um custo. Eu acho que, assim como o Estado Social tem que ser pago, não é? Os serviços sociais, a saúde, a educação, a cultura, tudo da sfera social, mas eu acho que, digamos, a democracia política também tem que ser paga. E eu acho que a maneira de pagar é, por exemplo, dar subsídios, digamos, de base mínima a todos os partidos, independentemente da sua representação parlamentar, mesmo aqueles que nunca chegaram à representação parlamentar. Porque pode estar ali a nascer um grande partido. Os partidos, antes de serem grandes, foram sempre pequenos. Isto é como nós, quando nascemos sempre pequenos, depois é que nos tornamos grandes pessoas, ou não. Mas aqui é a mesma coisa. Portanto, ninguém nasce grande, não há nenhum partido que nasça com 30%. Isso não existe. É muito raro acontecer isso. Pode existir, mas é muito raro. E, portanto, o caso do Chega é um caso evidente. Começou por ser um partido só com um deputado, depois passou a ter 8 ou 9 deputados e hoje tem 50. E outros partidos também, o caso do Bloco de Esquerda, mas chegou a ter uma longa representação parlamentar, depois diminuiu, mas, portanto, eu acho que aí tem que haver tem que haver, digamos, o apoio a esses partidos. Esses partidos muitas vezes são boicotados na comunicação social. Aliás, reparem que quando estamos agora a começar os debates, há algum debate com partidos que não sejam representados no Parlamento, não há nenhum debate.
ou pelo menos não têm a mesma visibilidade que estes debates têm. E, portanto, acho que há sempre espaço para mais partidos. É claro que depois, quando entramos na sociedade, há partidos um pouco de tudo, há partidos que são mais de natureza religiosa, outros são mais partidos para defender certos setores da sociedade, ou certos grupos de migrantes, ou certos industriais, ou os animais, ou outro tipo de interesses, por exemplo, históricos ou culturais, mas acho que, digamos, alguns partidos correspondem a um mercado, e eu acho que esse mercado é legítimo e deve ser, digamos, um mercado de concorrência perfeita, como nós aprendemos na economia, de preferência diversa de concorrência perfeita, mas está longe ainda de ser, e a concorrência perfeita, como se provou no século XIX, não se conseguia com a ausência de regras. Só há concorrência perfeita se houver regras que imponham essa concorrência e que permitam, digamos, punir o abuso da posição dominante. E esse é que é o ponto que se tem que fazer também em relação à democracia política, é dotar o mercado dos partidos de regras para que os partidos possam ter, digamos, uma intervenção não abusiva dos grandes, que massacrem os pequenos e que os pequenos também tenham a oportunidade de mostrar aquilo que falam. E agora, para terminar, que mensagem deixaria aos jovens que olham para a Constituição como algo distante ou pouco relevante? É verdade, eu vejo muitos a perguntar com uma certa ingenuidade, sobretudo no caso do direito à habitação. A certa altura a Constituição diz que todos têm direito a uma habitação condigna, dimensão adequada e para proteger a privacidade e o número de membros do seu agregado familiar. Isto parece um discurso um pouco, digamos, ingênuo, não é? Mas na verdade isso é um direito fundamental, aquilo não está lá para enfeitar, aquilo não é uma norma morta, é uma norma programática, nós dizemos isso, tem uma efetividade menor, é verdade, mas é uma norma que existe, que aponta um caminho, tem uma certa juridicidade. Agora, eu acho que é preciso atualizar a Constituição. Acho que, por exemplo, há coisas novas que nós devíamos ter, por exemplo, em matéria de fiscalização da constitucionalidade, há muita coisa ainda por assinalar. A Provedor de Justiça tem feito um trabalho muito fraco. Acho que devia haver, por exemplo, horas de advogados podia ter um papel mais importante na denúncia das situações de injustiça. Hoje tivemos agora uma eleição para os advogados, mas consumiram-se com discussões internas com muito pouco interesse. Digamos, discussões no pior sentido da palavra, corporativas, e eu não vejo a Ordem dos Advogados a intervir em questões sociais e em questões políticas ou em questões de justiça de uma forma mais dinâmica e mais ativa, que é isso que devia fazer. Por exemplo, o direito de petição devia ser uma coisa mais levada a sério, referendos populares, mais facilmente os cidadãos terem iniciativa de convocar referendos, e, portanto, os próprios partidos respeitarem mais a intervenção das pessoas de grupos menos organizados. Mas penso que há várias coisas a corrigir. Também depende do dinamismo de cada um, depende da maneira de ser das pessoas. E claro que a vida não é só ganhar dinheiro, mas é também intervir com espírito de missão, para que o mundo possa melhorar. Acho que, apesar de tudo, eu conheço bem outros mundos, e já vivi noutros mundos. Acho que nós não nos podemos queixar muito, acho que pertencemos, digamos, a um país que é privilegiado, mas podia ser muito melhor. E, sobretudo, o que mais me entristece é que, desde que entramos na União Europeia, e em 2004 houve o maior alargamento com a entrada de 10 novos países, esses 10 novos países que tinham acabado de vir do bloco soviético já nos ultrapassaram quase todos. E nós ficamos para trás. Portanto, o problema não é andar com menos velocidade do que os outros que andam mais depressa. Andamos todos. O problema não é andar ou não andar, é andar mais depressa ou mais devagar. E eu acho que nesse aspecto Portugal tem todas as condições para ser um grande país, tem uma posição geográfica privilegiada, tem um clima excelente. É verdade que não tem grandes recursos, mas tem uma paisagem muito variada. É um país com muito espaço para pessoas viverem, mas depois tem uma série de problemas, sobretudo nas áreas urbanas. Tem um problema de desertificação do interior gravíssimo e tem um problema de diminuição severa da natalidade. E, portanto, eu não vejo, eu acho que estes são os dois grandes problemas do país, é a fraca natalidade e a desertificação do interior, e eu não vejo ninguém a tomar isto a sério. Nos debates vêm algumas medidas expressivas nesta matéria, eu não vejo nenhuma. Mas isto é uma coisa que não se resolve num ano nem dois, só se resolve em 10 ou 15 ou 20 anos. E acho que esses são os dois problemas de Portugal, e penso que isso tem que ser resolvido. Ok, professor. Muito obrigado pela sua presença. Para tudo bem? Muito obrigado. Foi uma honra tê-lo connosco e responder essas perguntas. A verdade é que vamos já para os 51 anos da democracia. Eu gostava que agora o Maria me dissesse, então vamos já criar um partido político. Não? Muito obrigado, professor.